Esse vídeo aqui era pra ter saído na época do Natal, mas como eu acabei viajando, eu me enrolei, então esse vídeo aqui vai ficar só pra depois do Ano Novo. E fora que o filme nem se passa no Natal e sim na Páscoa, então vai ficar essa mistureba de datas mesmo. Como vocês viram no título, o filme de hoje vai ser A Origem dos Guardiões. E não é o filme das corujas, que aliás, esse filme é bom demais. E com certeza muita gente deve ter confundido os dois filmes, já que os títulos são muito parecidos. A Origem dos Guardiões é baseado nos livros de William Joyce, e segundo o que eu vi nos shorts do Humberto, créditos pra ele, o William escreveu essas histórias baseada numa perguntinha que a filha dele fez, e essa pergunta era: será que o Papai Noel já se encontrou com o coelhinho da Páscoa? E graças a isso, ele escreveu uma série de livros contando a origem e as histórias de cada personagem. Voltando pro filme, A Origem dos Guardiões foi lançado em 2012 e teve um belo orçamento de 145 milhões, e além disso, o filme também teve uma boa recepção do público. E falando no público, uma coisa que ajudou bastante a popularização desse filme foi o próprio público recomendando ele pelo boca a boca. E dá pra dizer que isso foi até melhor que o marketing do filme. E falando em marketing, mesmo esse filme fazendo mais de 360 milhões de dinheiros ao redor do mundo, o filme infelizmente teve um prejuízo de mais de 87 milhões, justamente por causa dos custos de distribuição e marketing. E por isso que eu digo que esse filme é injustiçado, porque o filme ele é bom demais, mas infelizmente uma coisa que não é nem culpa das pessoas que produziram o filme acabou prejudicando demais ele, porque se não fosse isso, o filme muito provavelmente teria uma sequência e talvez até um terceiro filme. E muito provavelmente o vilão desses filmes seria o Rei Macaco. Eu gostaria de ver esse filme. Simples, meu caro amigo Não, pera. Oxi, entendi foi nada. Foi força do hábito. Mas deixando isso de lado, vamos logo analisar o filme. Agora deu caralho mesmo, viu? O filme começa com o nosso protagonista acordando e saindo de dentro de um lago congelado. A gente também descobre que ele não se lembra de nada, nem do próprio nome, e ao mesmo tempo, ele descobre que tem poderes de gelo. Peraí. Cabelinho branco e magia de neve? Ele só pode ser a Elsa. Aliás, falando nisso, eu lembro que existe um chip entre ele e a Elsa. Que merda, hein? Como é que pode uma coisa dessa? Além dos poderes, assim como um floquinho de neve, o moleque é tão leve que basta uma rajada de vento pra ele sair voando. E esse fato puxou uma memória aí do fundo das minhas entranhas, porque a primeira vez que eu vi esse filme foi na escola e o pessoal começou a falar que eu era ele, porque eu era magrelo igual. E por causa disso o vento também me levava. Voando com o vento, ele vai parar em um vilarejo e ali ele descobre que ninguém consegue ver ele, e além dele ser invisível, é basicamente como se ele não existisse, já que os outros atravessam por dentro dele. Aqui a gente descobre que o nome dele é Jack Frost e ele só sabe disso porque a lua contou pra ele. E falando na lua, já eu falo mais sobre ela. Nisso o filme avança 300 anos no futuro e a gente vai parar no Polo Norte. E como o filme fala sobre lendas, só tem uma pessoa que importa quando a gente tá falando de Polo Norte. Isso mesmo, o urso da Coca-Cola. Obviamente a gente tá falando do Papai Noel, e eu particularmente acho a caracterização que eles fizeram pra ele nesse filme muito irada. Ele sendo todo tatuado, e eu não sei dizer se ele é da Rússia ou de algum outro país do leste europeu, mas pra mim isso deixou o personagem com muito mais personalidade e não ficou aquele negócio genérico igual o Papai Noel de shopping. O Papai Noel tava de boa na fortaleza dele, até que um dos ietes que trabalha com o Papai Noel chama ele porque tinha alguma coisa de errada com esse globo gigante aí, e já eu falo mais sobre ele também. Enquanto eles observavam as luzes do globo piscar, um monte de areia preta aparece e cobre o globo inteiro, e após isso, a areia forma a silhueta de alguém dando uma risada e sumindo. Vendo que tinha alguma coisa de errado acontecendo ali, o Papai Noel resolve então reunir os guardiões. Contando com o Papai Noel, ao todo existem 4 guardiões, e os outros membros são a Fadinha do Dente, o nome dela já explica quem ela é. Além dela, a gente também tem o Coelhinho da Páscoa, que é outro também que dispensa apresentações, mas eu também acho o design dele muito irado. E finalizando, a gente tem o Sandman, que é o Homem de Areia, ou aqui no Brasil ele é conhecido também como João Pestana, e eu acho que ele é o único que vale a explicação, porque quando eu era criança eu não fazia ideia de que ele era, mas segundo a lenda, ele é o responsável por trazer bons sonhos pras pessoas, e no caso do filme, principalmente pras crianças. E segundo a lenda também, a remela que fica no nosso olho quando a gente acorda, seria uma prova de que a gente foi visitada por ele enquanto dormia. E um detalhe que eu só percebi agora, foi a primeira vez que o Sandman aparece, ele tá aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E falando nesse personagem também, me veio à mente o episódio
episódio de Baby Looney Tunes, onde o Patolino ficava acordado a noite toda tentando esperar por ele. Eu nem sei porque eu tô falando disso na verdade, mas vamos voltar logo pro filme. Os Guardiões se encontram no Polo Norte e eles estão discutindo porque eles acham que o Papai Noel, aliás, eles nem chamam o Papai Noel de Papai Noel nesse filme, mas sim chamam ele de Norte. E eu acho que eu vou chamar ele assim a partir de agora. Eles estão discutindo porque o Norte chamou eles aparentemente sem motivo algum. E isso irrita os outros Guardiões porque eles estão super ocupados com os afazeres deles. A fadinha porque ela precisa ficar pegando os dentes todo dia e o coelho da Páscoa porque logo vai chegar a Páscoa. Enquanto eles estavam discutindo, o Sandy tenta chamar a atenção deles, mas como ele não fala e sim só se comunica por sinais, ninguém presta atenção no que ele tem pra falar. E esse detalhe do Sandy ser mudo eu acho muito bom, porque como ele age enquanto as pessoas estão dormindo, isso ajuda ele a fazer mais silêncio. É um detalhezinho, mas que eu acho muito legal pro personagem. E o que o Sandy queria falar era que a Lua queria falar com os Guardiões, porque aqui no filme existe um personagem muito importante que é o Homem na Lua, e ele seria o responsável por escolher os Guardiões e de certa forma guiar eles. Eu não sei dizer se ele é baseado em alguma lenda ou não, particularmente eu não conheço, mas se vocês souberem, deixem aí nos comentários. O Homem da Lua confirma que tinha algo de errado acontecendo, e ao mesmo tempo o culpado por isso era o Bicho Papão, que eles também chamam o Bicho Papão de Breu. E para derrotar o Breu, o Homem da Lua diz que eles vão precisar de um novo membro, e esse membro seria o Jack Frost. E falando nele, ele tava por aí voando e se divertindo, congelando as coisas e trazendo diversão para as crianças. E falando em crianças, tem um grupinho que a gente vai acompanhar durante o filme, mas o único deles que vale a pena falar sobre é o Jamie, porque o resto tá ali só pra tapar buraco mesmo. O Jamie, ele é aquela criança que acredita em tudo, seja em Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa ou até no Pé Grande. Ele é obcecado por criaturas mágicas. Além disso, ele tem um livrinho onde tem até o chupacabra nele. E eu também descobri isso em outros shorts do Humberto, créditos pra ele também. O Jack Frost então começa uma guerra de bola de neves, e durante essa guerrinha, uma menina que eles chamam de Cupcake é atingida, e o problema é que aparentemente ela é uma valentona. Mas o Jack Frost tem alguma magia nas bolas de neve dele que faz as pessoas se divertirem. Depois disso, o Jack Frost faz com que o Jamie saia escorregando pela cidade no trenó dele, e no final, o Jamie acaba saindo voando e dando de cara no chão. Graças a isso, ele perde um dente, mas todos eles ficam felizões, porque agora a Fada do Dente vai poder visitar ele e ele vai ganhar dinheiro com isso. Isso acaba deixando o Jack Frost irritado, porque ele fez tudo isso pra divertir as crianças, e no final quem ganha a atenção é a Fadinha do Dente. E nessa hora, a gente vê que mesmo depois de todos esses anos, trazendo diversão pras crianças, ninguém nunca sequer viu o Jack Frost. Anoitece e as areias do Sandman aparecem, fazendo as crianças terem bons sonhos, e finalmente o vilão do filme aparece. Isso mesmo, meus amigos, esse aqui é o Bicho Papão, ou então Breu pros íntimos. Nessa hora, a gente vê o Breu transformando as orelhas do Sandman em pesadelos, e o Breu manda esse pesadelo começar a ir atrás dos outros, porque a hora deles agirem tinha começado. Um desses pesadelos passa perto do Jack Frost, e ele vai atrás do bicho tentando entender o que era aquilo, mas antes que ele alcançasse o pesadelo, o coelhão aparece, junto de 12 Yetis do Papai Noel, e eles pegam o Jack Frost, colocam ele no saco e vão pro Polo Norte. Lá no Polo Norte, a gente vê que o coelhão e o Jack Frost não são muito chegados, e volta e meia eles estão trocando uma farpa ou outra durante o filme, e o Norte conta pro Jack Frost que agora ele é um novo guardião. Mas o Jack não quer nem a pau se tornar um novo guardião, porque ele fala que isso não tem nada a ver com ele, e pra tentar convencer o Jack, eles mostram um globo pra ele, e aqui nesse globo, cada luzinha dessa é uma criança que acredita nos guardiões, e é trabalho dos guardiões proteger as crianças e manter as crianças acreditando no encanto e na magia. Principalmente agora que o Breu tá tramando alguma coisa pra afetar os guardiões. Mesmo assim, o Jack fala que ele não quer isso, até que eles falam que quem escolheu ele pra ser um novo guardião foi o Homem na Lua. E isso deixa o Jack Frost intrigado, já que o Homem na Lua é o único que aparentemente sabe sobre o passado do Jack, ou de quem que ele era. E nesses 300 anos que o Jack existe, o Homem na Lua só falou pra ele o nome dele. E do nada, o Homem na Lua aparece escolhendo ele pra ser o novo guardião. O Norte então chama o Jack pra conversar, e ele fala que se o Homem da Lua escolheu ele, era porque o Jack tinha alguma coisa de especial que iria descobrir em algum momento. Depois disso, eles saem pra dar uma volta de trenó, e enquanto eles estavam voando, o Norte abre um portal pra eles irem pro Palácio das Fadas, só que quando eles chegam lá, o lugar tá infestado de pesadelos, e eles estão capturando todas as fadinhas que são ajudantes da fada. O Jack consegue salvar uma das fadinhas, e quando eles chegam no palácio, eles percebem que todas as outras fadinhas foram sequestradas, e só sobrou aquela que o Jack salvou. Em seguida, o Breu aparece, e como todo bom vilão, ele conta pra eles o plano dele, e um pouquinho do passado dele também. Não pode faltar isso, todo vilão tem que fazer um discurso. Como o Breu é o bicho papão, o poder dele se alimenta do medo das pessoas. E o Breu fala que ele tá tentando trazer de volta a Idade das Trevas, que foi a época que ele tava no auge do poder dele, porque as pessoas eram muito supersticiosas e basicamente elas tinham medo de tudo. Mas graças
graças aos guardiões trazendo encantos e esperanças para as pessoas, ele acabou perdendo o poder que ele tinha. Mas agora que ele conseguiu converter a areia do Sandy para transformar elas em pesadelos, ele ia poder atrapalhar os guardiões e espalhar o medo pelo mundo. E como o Breu tinha capturado as fadinhas e eram elas que buscavam os dentes das crianças, ao redor do mundo, as crianças que estavam acordando não tinham seus dentes trocados por moedinhas, e isso fez com que elas parassem de acreditar na fadinha do dente e de tabela nos outros guardiões. E sem a crença das crianças, os guardiões todos, eles acabam perdendo os poderes deles e ficando mais fracos. Eles correm atrás do Breu tentando impedir ele, mas infelizmente ele consegue escapar. Enquanto eles estavam conversando, o Jack descobre que todos eles tinham uma vida antes de se tornarem guardiões, mas ele era o único que não se lembrava de como era a vida dele antes disso. Por sorte, existia um jeito dele descobrir quem ele era no passado, e esse jeito era utilizando os dentes de leite dele. A fadinha explica que elas pegam os dentes de leite porque eles carregam memórias muito importantes da infância. E obviamente, o Jack também tinha perdido os dentes de leite dele, e a memória dele estava guardada em um tipo de caixinha onde as fadinhas deixavam o dente. O problema é que além do Breu ter capturado as fadinhas, ele pegou todas essas caixinhas que também tinham as memórias das outras crianças do mundo. E antes que as crianças parassem de acreditar de vez na fada do dente, o Norte tem a ideia deles mesmos irem atrás dos dentes das crianças. Depois disso começa uma competição muito doida pra ver quem é que pega mais dentes. E eu acho essa cena muito bacana porque um tenta atrapalhar o outro. Faltando o dentinho só de uma criança, eles se reúnem na casa do Jamie, aquele garotinho que perdeu o dente lá no começo. Os guardiões começam a se gabar pra ver quem era que tinha pegado mais dentes, e o Norte, ele acabou pegando mais, e ele não se aguenta e começa a gritar em comemoração. Obviamente essa gritaria acaba acordando o Jamie, e antes que eles conseguissem fazer ele dormir com a areia do Sandy, o cachorro do Jamie começa a correr atrás do coelhão, e por acidente a areia do Sandy acaba fazendo todo mundo dormir. Fica só o Jack e o Sandy acordados, e um dos pesadelos do Breu aparece pela janela, e os dois resolvem ir atrás dele. Ao mesmo tempo, a irmãzinha do Jamie aparece e pega um globo de neve do Papai Noel, e isso acaba abrindo um portal, e ela vai parar na toca do coelho. Enquanto isso, o Jack pegou o pesadelo, e o Breu aparece perguntando por que ele estava ajudando os guardiões, sendo que pro Breu ele não era um guardião, e o Jack diz que ele só estava ajudando eles por causa dos dentes. O Sandy aparece e dá um esculacho no Breu, mas eles acabam sendo cercados por milhares de pesadelos, e nisso os outros guardiões aparecem voando no trenó, só que eles ainda estavam dormindo, e então começa uma mega luta entre os guardiões e os pesadelos. Só que o foco do ataque que o Breu estava fazendo era o Sandy, porque além dele ser o mais forte entre os guardiões, era o principal que podia rivalizar com o Breu em nível de poder. Então o Breu aproveita para acertar uma flecha negra nas costas do Sandy, e infelizmente o Sandman morre. E por causa disso, ele deixa o mundo todo completamente sem sonhos. O Jack Frost fica furioso e ele lança uma mega magia de gelo que faz o Breu fugir. E por incrível que pareça, nem mesmo o Jack Frost entende como ele conseguiu soltar uma magia tão forte. Depois disso, os guardiões eles fazem um funeral pro Sandy, se despedindo dele. Obviamente o Jack tá triste, ele sente que tudo aquilo foi culpa dele por ter deixado o Sandy morrer. Só que o Norte fala que o Sandman estaria muito orgulhoso do Jack, e foi graças ao Jack que todos os outros conseguiram escapar. Nesse momento a gente também vê que o Jack tá confuso com ele mesmo, porque o Jack tá em dúvida, tentando entender quem que ele é, já que ele não sabe quem que ele foi quando ele era humano. E o Norte diz que esse momento vai chegar, mas até lá, uma coisa ele tinha certeza, era que o Jack era um guardião. Eu sinto isso na minha pança. Voltando pro globo, infelizmente com os sonhos sendo substituídos por pesadelos, mais e mais crianças começavam a deixar de acreditar nos guardiões, só que o coelhão, ele tinha uma solução que podia resolver esse problema, já que a Páscoa ia ser no dia seguinte. E essa era a chance perfeita para eles virarem o jogo. O coelhão então abre um portal e leva todos eles pra toca dele. E lá na toca, eles acabam encontrando a irmãzinha do Jamie. Eu acho muito bacana essa cena, porque os guardiões, eles são responsáveis por trazer alegrias pras crianças. Só que enquanto eles brincavam com ela, dá pra ver que eles estavam meio sem jeito, e uma frase que eles falam é que eles estão ocupados demais trazendo diversão pras crianças, que eles não têm tempo pra brincar com as crianças. Mas eles aproveitam pra se divertir com a irmãzinha do Jamie, enquanto eles preparam os ovos pra levar pros continentes. Depois de deixar tudo preparado, o Jack fica encarregado de levar a irmãzinha do Jamie de volta pra casa, mas assim que ele chega lá, o Jack, ele escuta a voz de uma garota, e é uma voz que ele conhece, mas não sabe de quem que é. Ele segue a direção de onde a voz tá vindo, até que ele encontra uma cama quebrada
jogada no meio da floresta com um buraco debaixo dela. E eu acho muito legal esse conceito, porque essa é a entrada do covil do Breu. E caso você não se lembre, ele é o bicho-papão. E o bicho-papão, ele fica escondido debaixo da cama das crianças durante a noite. Eu achei isso genial. Lá dentro, o Jack encontra as fadinhas e os dentes que o próprio Breu roubou. O Breu aparece e ele tenta manipular o Jack, falando que ele conhece os medos dele e como que o Jack tem medo de nunca ser aceito pelos guardiões e também de nunca ser visto pelas pessoas. O Breu então, ele dá a caixinha com os dentes de leite do Jack e fala que ele tava fazendo besteira, e nisso o Jack corre atrás do Breu, mas ele acaba indo parar dentro de um dos túneis da Toca do Coelhão, e ali ele vê os ovos de Páscoa quebrados. Depois disso a gente vê que as crianças pararam de acreditar no coelhinho da Páscoa, porque os pesadelos do Breu invadiram a Toca do Coelho e destruíram todos os ovos, fazendo assim com que não tivesse Páscoa naquele ano, porque os pesadelos do Breu destruíram todos os ovos enquanto o Jack tinha sumido. A fada vê que o Jack tava com os dentes e eles percebem que o Jack se encontrou com o Breu, e por causa disso o coelhão começa a suspeitar, achando que ele e o Breu estavam tramando alguma coisa, e por causa desse encontro que o Jack teve com o Breu, eles acabaram que não conseguiram proteger os ovos. O Jack foge e vai pro que parece ser um lugar no Polo Norte, e mais uma vez o Breu aparece e diz pros dois se juntarem, porque nada combina mais do que frio e escuridão. E de fato combinam mesmo. Aliás, eu acho muito da hora esse conceito desse gelo congelado com esses detalhes escuros. É como se gelo e sombra se misturassem. Eu não sei, mas eu acho isso muito da hora. O Jack diz que ele não vai aceitar isso, porque ele não quer que as pessoas tenham medo dele, e o Breu, ele manipula o Jack pra ele dar o cajado dele em troca da fadinha que o Jack salvou e o Breu tinha capturado ela. O Jack então aceita, e o Breu, ele destrói o cajado dele, porque o Jack era o único capaz de bater de frente com o Breu depois que o Sandy morreu. O Breu então vai embora, e quando o Jack já tinha desistido de tudo, a fadinha faz um sinal pra ele usar os dentes, e nisso o Jack finalmente vê as memórias dele. A gente descobre que o Jack, na verdade, era um garoto comum, e que ele adorava se divertir com as crianças, sempre trazendo alegria pra elas. Até que um dia, a irmãzinha dele ficou presa em cima de um gelo fino, enquanto eles estavam patinando, e o Jack acabou se sacrificando pra poder salvar ela. E nesse dia, o Homem da Lua escolheu o Jack pra virar o Jack Frost. Graças a isso, o Jack descobre quem ele é e entende por que o Homem da Lua escolheu ele, e então o Jack usa a magia dele pra restaurar o cajado e voltar pro esconderijo do Breu. Ali ele vê um globo que o Breu também tinha, só que as luzes que mostravam as crianças que acreditavam nos guardiões estavam todas apagadas, com exceção de uma, e essa única criança era o Jamie. O Jack então vai visitar o Jamie, e na tentativa de manter o Jamie acreditando, o Jack faz uma magia de gelo, e por causa de uma coisinha que a mãe do Jamie disse lá no começo do filme, o Jamie entende que quem tá fazendo aquilo era o Jack Frost, e a partir daí, o Jamie consegue enxergar o Jack. Agora a missão do Jack era proteger o Jamie, porque o Breu ia vir atrás dele. Nisso, os outros guardiões também aparecem, só que eles estão totalmente enfraquecidos, já que o Jamie é a única criança que tá acreditando neles, e o pior de todos é o coelho. Coitado dele, perdeu os poderes e ficou fofinho. Mesmo enfraquecidos, eles não vão desistir de proteger o Jamie, e agora que os guardiões estavam juntos, eles aproveitam com o Jamie pra ir atrás dos amigos dele e fazer as crianças acreditarem de novo nos guardiões. Obviamente o Breu não ia deixar isso barato e chega pra impedir eles, porque afinal o Breu, ele tava virando um ser super poderoso, e com os guardiões enfraquecidos, não era um grupinho de crianças que ia conseguir impedir ele. Ah, meu amigo, mas o que o Breu não esperava era que ele não era capaz de parar o poder da amizade. Eu no cinema. Na verdade, eu não vi esse filme no cinema. Eu se tivesse visto esse filme no cinema. Graças ao poder da amizade, as crianças perdem o medo do Breu, e com isso, as areias de pesadelo se tornam areia dos sonhos. E graças a isso, o Sandy, ele consegue voltar à vida, e ele dá um supapo no Breu. Depois disso, o Sandy usa as areias dele pra criar bons sonhos nas crianças ao redor do mundo e fazer com que todas voltem a acreditar nos guardiões graças aos sonhos delas. O Breu acaba sendo cercado pelos guardiões, mas quem derrota ele são os próprios pesadelos, porque eles começaram a sentir o Breu ficando com medo. E o filme termina com as crianças voltando a ver encanto no mundo e os guardiões protegendo elas. E agora a gente vai direto para as considerações finais. A Origem dos Guardiões é um filme que mostra o quão importante é a fantasia e esse encanto criado pela imaginação que as crianças têm, e como isso tudo faz o mundo ser um lugar mais mágico. Mas além disso, eu acho que esse filme é um filme sobre autoconhecimento e solidão. O Jack Frost, o nosso protagonista, ele começa o filme sem ter nem ideia de quem que ele é ou do porquê que ele tá ali, e ao longo da jornada fica mais do que claro, tanto pra ele quanto pra gente, o motivo pelo qual ele se tornou o Jack Frost, justamente pela pessoa boa que ele é e pelo fato de que mesmo em momentos difíceis, ele ainda
consegue fazer as crianças sorrirem. E eu gosto que mesmo ele sendo esse cara divertido, ele ainda sofre com a solidão, já que durante muito tempo ele nunca foi visto por ninguém, além é claro dos Guardiões. Mas mesmo assim, ele não tinha muito contato com eles. E isso pra mim deixa o personagem com muita mais profundidade e faz a gente ficar realmente feliz quando ele é visto pela primeira vez. Cara, esse filme é maravilhoso. É realmente uma pena que ele não tenha tido continuação, porque muito provavelmente seriam ótimos filmes que a gente nunca teve. E eu recomendo muito que quem nunca assistiu esse filme, ou assistiu faz muito tempo, assista ele de novo. E sobre o filme, era isso que eu tinha pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem. Provavelmente. Agora deu cara aí mesmo, viu?